Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou dar continuidade à série de programas que eu falo a respeito da série documental psicadélica, né? Aquela série que aborda a respeito de questões referentes à consciência humana e às substâncias psicodélicas. Como de costume, eu vou deixar aqui no começo uma espécie assim de guia para todos os programas que eu falei a respeito dessas substâncias, de cada um dos episódios dessa série, né? Quem quiser conferir esses programas aqui para ficar por dentro de tudo que foi dito até chegar esse momento, eu vou dizer aqui para vocês quais os programas que eu já tinha falado sobre essa série, né? Que é uma série documental. O programa sem contexto número 8, o número 11, o 23, o 41, o 50, 52, 53, 66, 77, 84 e 87. É isso aí. Esses foram todos os programas que eu falei da série psicadélica por enquanto. E no dia de hoje eu vou falar a respeito do penúltimo programa dessa série. Então depois disso falta só mais um, a última análise que eu terei que fazer, que eu vou terminar antes do programa sem contexto 100, pelo menos, ainda bem. Vou levar isso até o final, mas é isso aí, né? O 13º episódio da série se chama Sound Healing and Sonic Psychedelics, né? O que isso quer dizer? Quer dizer assim, a cura sonora, sabe? A cura dos sons e a psicodelia sônica, né? Então, basicamente, é um programa que é bem dedicado a questões assim de referente assim, na verdade eu vou dizer pra vocês que esse programa, pra quem acompanha esse podcast assim, tipo, tudo que eu falo, todos os programas diferentes, na verdade vocês vão ver que é basicamente nesse programa eles confirmam várias teorias, várias hipóteses, várias ideias que eu já tinha elaborado aqui em programas diferentes, sabe? E eu vou até fazer questão de frisar cada um deles, porque eu me sinto bem quando eu ouço alguma confirmação de que é algo que eu tinha imaginado ser possível na minha cabeça acaba sendo sustentado por uma argumentação ainda mais firme, né, nas minhas crenças, que até então eram pessoais. Mas de tudo isso vamos passar, então vamos falar sobre várias questões referentes ao poder da música e das vibrações e de todas essas questões assim e tal, que a ciência sabe sobre esses assuntos no dia de hoje, né. Aí eles começam assim esse programa falando sobre como as músicas melhoram as experiências psicodélicas, né? Isso daí é evidente para qualquer pessoa que já utilizou qualquer substância psicodélica e já curtiu música. É muito fácil tu ver que a música se associa muito bem com experiências psicodélicas, né? E daí eles falam que não só em questões assim, né? Na verdade eles nunca falam em questões assim de ah, recriação, né? Eles querem dizer assim que, tipo, mas embora nós saibamos que as drogas psicodélicas e a música em questões recreativas também tem tudo a ver, mas eles estão realmente falando assim que isso daí é muito bom para questões terapêuticas, de uma música vai ajudar uma pessoa a ter uma experiência terapêutica ainda melhor e também ritualística, né? Isso daí falando de religiões mesmo que faziam consagrações com essas plantas, é muito comum que os rituais utilizassem instrumentos musicais ou cânticos, né? Vocalizações que representavam, enfim, muitas coisas diferentes, digamos assim, né? E daí eles começam a falar sobre quais vibrações, né, e questões sônicos, né? No caso, sônicos realmente são ondas sonoras, né? Ondas sonoras que se propagam no ar através de sons, através de fala, por exemplo, né? E quais dessas questões diferentes a humanidade já sabe que influencia de uma forma assim positiva até, sabe? Que ajudam em experiências psicodélicas, né? Daí eles vão constatando alguns fatos referentes a esse assunto, como por exemplo que os sons podem não só amplificar uma experiência psicodélica, como podem iniciá-las sem qualquer outra coisa, entendeu? A música ou o canto e nada além dessas coisas pode fazer com que as pessoas tenham experiências psicodélicas sem que seja necessário qualquer outra coisa, né? Por exemplo, uma substância psicodélica. Tipo, isso daí, pra qualquer pessoa que já teve experiências espirituais, isso daí é muito óbvio, né? Como, por exemplo, eu que tive, a níveis pessoais, tive experiências dentro de religiões afro-brasileiras, por exemplo, eu sei muito bem. Na verdade, eu já tive até experiências sem sequer ter
som, né? Mas isso foi só uma vez só na minha vida que rolou isso. Mas agora, em todas as outras ocasiões, sempre tinha música para facilitar o processo de entrar em transe. Então, eu sei muito bem que, né, a música tem esse poder, é uma das razões pela qual eu acreditava nisso. Então, mas esse tipo de coisa que a música realmente pode conduzir a nossa cabeça para um estado de transe, fazer com que nós tenhamos uma jornada psicodélica, digamos assim, né? Sem que nós tenhamos tirado qualquer outra substância, né? Além da própria música ou do canto também, como foi dito, e eles vão esclarecer isso mais para quem não tá conseguindo entender muito bem ou ainda acha que pode ser um pouco de exagero. Não se preocupe que até o final desse programa essas questões vão ser, né, esclarecidas. Deixa eu ver o que mais aqui, prosseguindo minhas anotações, né? Aí eles falam que a voz, né, principalmente, sempre foi usada para alterar a frequência das vibrações ao nosso redor. Aí eles falam como que, né, a ideia de cantos sagrados, esse tipo de coisa, faz parte de praticamente todas as religiões humanas que foram concebidas, foram criadas, né? Alguma espécie de canto, alguma espécie de mantra, né? Isso daí nós podemos ver desde as religiões cristãs, as religiões afros também, né? E várias religiões realmente assim, de povos nativos, né? Religiões xamânicas, tribais. Então, é a ideia de que a humanidade sempre utilizou música, vários instrumentos e provavelmente antes de qualquer instrumento, a primeira coisa que a humanidade utilizou para se ajudar, para fazer com que as pessoas entrassem em transe, provavelmente foi a voz, né? Foi a fala. A fala não, o canto, digamos assim, né? Aí eles falam que as vibrações aparecem em muitas religiões, sabe? Principalmente em seus mitos de criação. Eles mencionam uma passagem da Bíblia que é sobre isso, sobre como logo no começo da existência da vida teve a vibração se propagando pelo oceano, mas eu não entendi muito bem, honestamente, né? Aí eles falam daí de alguns mitos indígenas que falam sobre isso, tipo uma tribo norte-americana que é dita que no começo dos tempos a primeira coisa que surgiu foi o som, né? E depois outro cara representando outra tribo indígena também que já apareceu várias vezes nessa série, ele comenta a respeito de que né, na sabedoria dos povos que ele faz parte, a história que eles contam é que o coiote foi o animal que foi encarregado de ir até o mar pegar a concha, que tinha lá e tocar o trompete que daria início às vibrações que fariam o mundo existir, ou pelo menos fluir para frente, né? Aí eles também mencionam em questão musical que, né, que mesmo que tu não entenda a música em questão do que está sendo dito, porque tu não entende o idioma, tu consegue perceber a energia delas, as vibrações, o feeling, o sentimento é uma coisa que eu já falei até em programas que não tem nada a ver com espiritualidade, né? Que pra mim é impossível a gente falar de música sem mencionar que tem esse aspecto meio que, né, que não tem como não tem como discutir com alguém se a pessoa não concordar comigo que tal música passa tal sentimento, ela pode dizer que não sente nada, mas eu sempre captei o feeling das músicas, digamos assim, né? E daí eles mencionaram isso nesse programa também. E depois disso daí apareceu daí uma mulher falando especificamente sobre yoga, né? Pra quem não sabe muito sobre yoga, o yoga, eu vou chamar de yoga, né? Eles mencionam sobre a questão dos mantras, né? Que são aquelas entonações, eu não sou especialista, mas são aqueles tipos de om, assim, que tem níveis diferentes, sons diferentes que se faz, né? E daí a mulher que parece que ela é professora disso, ela fala que os, os mantras não foram inventados. Tipo, a pessoa criou na cabeça dela e passou para os outros. Os mantras, eles estão aqui para entoar especificamente uma frequência, entendeu? Uma vibração específica, e isso ajuda a pessoa a fazer o processo, aquele famoso negócio de alinhar os chakras, entendeu? Realmente de equilibrar o seu campo eletromagnético ao seu redor, entendeu? É uma questão assim, de vibração mesmo. Então, mais uma vez, um exemplo daquela questão da energia que eu já falei, já destaquei, sabe? O quanto, né, hoje em dia até a ciência já reconhece que essas coisas são reais. Tipo, pra quem não sabe, yoga é um bagulho legítimo, 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 real, 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 sabe? Não tem nada de charlatanismo yoga, sabe? E muito da prática do yoga não é só alongamento. Tem um alongamento, sim, mas além do alongamento vem a meditação, vem a parte mental, vem a parte de vibração, vem a parte energética, sabe? Que faz parte da doutrina também, sabe? Então, é o tipo de coisa que eu pensei, é um esclarecimento interessante saber que cada um dos mantras foi criado específico pensando a uma espécie de vibração que vai te ajudar a regular um tipo de energia ao teu redor, sabe? Isso daí é esclarecedor, digamos assim, né?
Aí eles mencionam daí sobre a questão, assim, de a complexidade do ato de cantar. Eles estabelecem que, por exemplo, assim, que cantar e falar utilizam os mesmos mecanismos do corpo, né? Daí eles listam cada um dos órgãos vitais, mas eu não anotei cada um deles, né? Mas basicamente são 6 órgãos nossos que trabalham para que a gente consiga falar ou cantar, mas que em questão de função cerebral, atividade cerebral de quando a gente está exercendo essas funções, é algo muito distinto. Eles fazem um comparativo do que é caminhar e dançar, entendeu? Para caminhar e dançar, nós fazemos uso de praticamente a mesma coisa, que é o nosso corpo, né? A gente caminha com o corpo inteiro, digamos assim, mas, né, a nossa atividade cerebral no momento que a gente está caminhando é muito mais simples, né? Muito mais tranquila, digamos assim, muito mais fraca até, simplificando e talvez não estando tão correto assim, mas espero que vocês entendam o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente está caminhando é uma coisa, mas quando a gente está dançando é uma outra atividade cerebral completamente diferente. O mesmo vale para cantar, entendeu? O teu cérebro tá operando em várias outras questões. Não é à toa que tu se sente diferente quando tu canta, sabe? Não é à toa que tem pessoas que gostam muito de cantar e tudo mais, sabe? Porque cantar, esse tipo de coisa mexe do nosso corpo, até em questões químicas que de vez em quando as pessoas ignoram, as pessoas acham que isso não faz diferença e esse programa vai esclarecer isso cada vez mais. Eu achei bem interessante esse programa de modo geral, embora ele não tenha muito a ver não com viagens psicodélicas, tipo, eles praticamente não vão falar de substâncias, quase em nenhum momento, né? Daí, tá, essa parte eu falei da atividade cerebral. Ah, sim, eles mencionam a respeito do nervo vago, sabe? Que é basicamente um nervo muito grande que a gente tem assim no nosso corpo, que ele passa por grandes, ele tem ligações com vários outros nervos do corpo, tem um nervo que percorre todas as nossas costas, se eu não me engano, né? Se vocês quiserem pesquisar, nervo vago, né? E daí eles mencionam, eles esclarecem que, tipo assim, é uma coisa que, né, a sensação de tu sentir que tá se sentindo um alívio por causa de um estresse que tu tá tendo por causa de música, não é errado também, né? Isso daí é outra coisa também que é real, você deve saber que existe a questão da musicoterapia, e é verdade, entendeu? Essa questão porque sons, efeitos sonoros, vibrações no ar podem fazer com que tu se sinta mais relaxado, mais calmo, e alivia a tua tensão de maneira, tipo assim, não só tipo a psicológica, realmente o teu corpo está mais relaxado se tu apreciar uma boa música. Boa música pode variar muito de acordo com o teu gosto pessoal, sim, né? Então eles estabelecem isso também, né, para mais uma vez reforçar todo esse caráter vibratório, vibracional desse programa, digamos assim, né? E daí eles também mencionam que estudos a respeito do cérebro concluíram que o cérebro envia muito mais. Não, eu errei aqui. Estudos a respeito do coração concluíram que o coração envia muito mais informações para o cérebro do que o contrário. Algumas coisas que o coração manda de mensagem para o cérebro enquanto eles estão conversando o dia inteiro é coisas como processamento emocional, atenção, percepção, memória e até mesmo resolução de problemas. Então, a verdade é que o nosso coração manda muitas mensagens para o nosso cérebro, sabe? Interessante também, né? E daí, outra coisa que eu achei muito esclarecedor, né? Porque eu não sabia sobre isso, mas, né? Um, um cara especialista, não lembro, ele era especialista em 2 ou 3 coisas referentes ao que estava sendo falado nesse programa. Era uma questão sobre sonora e também sobre uma questão neurológica, se eu não me engano, sabe? Mas é um cara que ele fala que hoje em dia a ciência compreende que a forma acústica mais efetiva de ajudar uma pessoa a aliviar uma tensão dela seria o ato de cantarolar, sabe? O cantarolar, para quem não sabe, eu vou ilustrar para vocês, é tipo assim. Então daí eles falaram que realmente esse som interno que nós criamos com o ato de cantarolar realmente tem um caráter assim de relaxamento, de realmente passar paz, tranquilidade. Então não é à toa que cenas, momentos de livros ou de filmes ou de histórias, né, que tá rolando alguma cena de relaxamento, não é à toa que a gente se acostumou a ouvir personagens cantarolando, digamos assim, sabe? Que vão gerando um ar de tranquilidade no ar. Então a verdade é que, né, acusticamente falando, uma boa maneira para aliviar estresse é cantarolar. E mais uma vez, isso daí não é só tipo assim, eu vou pensar que isso vai dar certo e vai dar certo. Não, é tipo assim, coisas que tem a ver com nossos nervos, questões neurológicas também, sabe?
formas práticas que a ciência tem descoberto que nós temos maneiras de lidar com várias, enfim, várias questões do nosso corpo diferentes, digamos assim, né? Fiquei meio bananado na hora de tentar explicar o que eu tava querendo sintetizar, mas vamos indo adiante, né? Aí eles vão para uma outra parte que eles falam o seguinte, que a humanidade esteve usando sua vocalização para alterar sua consciência desde sempre, sabe? Que é basicamente o negócio que eu tinha mencionado em algum momento, nesse mesmo programa aqui, que, né, até onde se sabe, desde sempre a humanidade tinha músicas, tinha cantos, tinha sons que eles emitiam em rituais, né, de psicodélicos que podem ou não ter substâncias, entendeu? Eles não ficam, nesse programa realmente eu não fico mencionando, porque eu acho que essa parte eles já mencionaram em vários outros programas, né? Todos os programas até aqui. Então, independentemente de ter ou não substâncias nos rituais desses povos, o que é sabido é que eles com certeza usavam a voz dele de alguma forma para ajudar nesse processo de alterar sua consciência, né? Eles mencionam também sobre que, além dos cantos, os xamãs imitavam, por exemplo, os animais, não só em atos físicos, mas também os sons que os animais emitiam. Então, realmente, isso daí era uma coisa que acontecia em vários povos nativos e tudo mais, né? E daí, eles também mencionaram uma coisa que eu achei muito interessante, que é um estudo, assim, um TCC, sabe, assim, de um cara que ele fez um estudo linguístico que ele tá conseguindo de uma maneira clara comprovar padrões na forma que os pássaros elaboram os cantos deles e que os seres humanos elaboraram a fala. Então, basicamente, ele está sugerindo que antes da gente aprender a se comunicar com fala, né, a gente criar realmente uma conversa, um diálogo, né, os seres humanos, uma das primeiras maneiras que eles aprenderam a se comunicar seria através de cantos que eles estavam imitando pássaros. E honestamente faz bastante sentido, sabe, de um ponto de vista assim. Em primeiro lugar, esse cara fez uma análise linguística das estruturas dos cantos, da forma que o ser humano conversa, né, mas também de um ponto de vista assim, eu consigo refletir e imaginar assim, olha, realmente que antes do ser humano ser, tipo, provavelmente a primeira coisa que o ser humano fazia era só sons, né? Grunhidos e sons como qualquer outro animal. Só que daí conforme nós fomos nos tornando mais inteligentes, e vários outros animais também sabem imitar os outros, mas eu quero dizer que o canto dos pássaros dá pra imaginar que é o tipo de coisa que, sabendo reproduzir com eficácia, digamos que se eu fosse um animal, né, eu usando minha inteligência de Homo sapiens hoje em dia, eu vou dizer pra você, se eu fosse copiar o linguajar de algum animal desses que vive na Terra junto com a gente, provavelmente seria o canto dos pássaros, sabe? Eu ia aprender a me comunicar como um pássaro, eu acharia a forma mais interessante. Então, a ideia de que antes da gente aprender a conversar, a gente aprendeu a cantar, e depois disso foi através dessa capacidade de cantar como os pássaros que a gente conseguiu avançar para conversa algum dia. Para mim, eu acho uma teoria bem interessante, ainda mais eles terem apontado isso de maneira linguística, é uma coisa que eu consigo enxergar como que de um ponto chegou até o outro, sabe? Daí eles mencionam que praticamente tudo que acontece no nosso corpo tem a ver com movimentos. Isso aqui é outra parte que eu achei interessante, sabe? Eles mostram, chamam uma psicóloga para falar que coisas como, por exemplo, assim, erguer as mãos em celebrações, sabe? Por que que as pessoas colocam. Por que que. E, tipo, é uma coisa que é muito interessante se pensar, sabe? Tu acha que as pessoas adquiriram esse costume de quando tu for celebrar, tu erguer as tuas mãos, isso daí foi uma coisa que se tornou popular no imaginário das pessoas ou tinha outra razão? E de acordo com essa mulher, tem outra razão sim, entendeu? Dizem que tu erguer as mãos pra cima, assim, sabe? Com uma. Tipo, realmente, por qualquer razão que seja, na verdade, né? Mas eu quero dizer que o ato de erguer as mãos pra cima e também o ato de botar as mãos na cintura, meio que um super-herói, assim e tal, são movimentos que elevam o nível de testosterona do teu corpo e aumenta questões como a sensação de poder e confiança. E daí eu fico assim, porra, faz todo sentido, né? Por que que todo mundo, independentemente de, sabe, de qualquer época da história da humanidade, a ideia de que quando tu vai celebrar, tu ergue tuas mãos pra cima, sabe? Tu comemora assim, ninguém comemora, tipo, pra baixo, as pessoas comemoram pra cima, né? A mesma coisa com esse negócio da posição, de botar as mãos na cintura, esse tipo de pose, assim e tal. Então, né, basicamente, tudo que tu tá fazendo com o teu corpo pode influenciar outras partes da tua interação com o mundo que talvez tu não esteja tão consciente quanto tu poderia estar, sabe? Então eu achei interessante. Daí eles também falam sobre como as músicas e as canções são uma espécie de comunicação com o mundo.
né? Eles mencionam coisas como, por exemplo, assim, a famosa dança da chuva, e eles listam que não existia só a dança da chuva, existia a dança do sol, a dança da terra, a dança da pedra, sabe? Isso daí falando de povos indígenas mesmo. Mais uma vez eles chamaram um especialista em uma tribo norte-americana para falar esse tipo de coisa e tal, né? E daí os cantos e as músicas religiosas, sabe, transportam as pessoas para outras dimensões, no caso, assim, né? E daí, mais uma vez, o lance da psicodelia mesmo, sabe? Realmente, assim, esses cantos, eles eram criados, né, ou aprendidos, né? Mais uma vez eu vou ter que usar essa palavra e tal, porque, né, assim como eu não acho que as pessoas aprenderam a usar psicodélicos do nada, eu não acho que esses cantos foram criados sem alguma espécie de fundamento. Talvez eu não seja capaz de comprovar quais são esses fundamentos no dia de hoje, mas eu realmente acredito que eles possam ter sido guiados, seja através de visões, através de sonhos, ou, né, não sei se eles eram realmente capazes de enxergar algum ser que ensinava para eles o que eles deveriam cantar em conjunto, né? Aí eles esclarecem assim, que as civilizações antigas sempre utilizaram manipulação para induzir estados de consciência expandida, né? Eles deram alguns exemplos com a acústica das catedrais gregas. Isso, catedrais gregas, para quem não sabe, né? O cristianismo também se instalou na Grécia, né? E daí eles falam que o jeito que aquelas catedrais funcionam realmente é para fazer com que ecoe de uma forma que quando as pessoas baterem palmas vai parecer que tem asas batendo naquele espaço, sabe? Isso daí falaram que não foi por acaso, né? Eles falam do eco do templo de Kukulkan, que é um templo que tem aqui na América Central, mas eles não falaram exatamente de onde, então eu não vou poder mencionar para vocês. E eu acho que o nome é Kukulkan, porque eles estão falando em inglês, né? E eu tô tentando ouvir como é que seria na versão mais correta do termo direito assim. Basicamente é um daqueles templos ali, daqueles povos mesoamericanos, sabe? Incas, maias, astecas, algo nessa linha, né? Aquelas pirâmides ali. E daí eles falam que esse templo daí, se tu bater palma na base dele, as tuas palmas sobem as escadas, depois descem as escadas. Enquanto eles fazem esse movimento, eles imitam o som de um pássaro da região lá, que é um pássaro sagrado. Então, tipo, claro que isso não foi por acaso, entendeu? Claro que isso não foi tipo, oh, será que vai acontecer isso? Não, eles projetaram, a arquitetura era minuciosamente feita para que rolasse esse efeito acústico. Então, cara, é fascinante, entendeu? Não tem outra coisa que tu pode dizer pra mim falar sobre isso. Eles mencionaram mais uma vez o Chavim de Huantar. Chavim de Huantar eu já falei muito mais aprofundadamente sobre esse lugar lá no episódio dos cactos, eu acho. Eu acho que é dos cactos, do peyote, né? Que eu não sei qual especificamente que é. Mas é basicamente uma série assim, de cavernas que tem ali no Peru que era utilizado para consagrar, fazer os xamãs, os sacerdotes de uma espécie dessas tribos assim mais antigas, sabe, crescer assim no mundo dele da religião, sabe? E tem toda uma coisa assim de que eles comprovaram que lá os ecos são muito mais profundos e eles ressoam muito mais forte dentro de ti e te ajudam a entrar num estado muito maior de transe, digamos assim, sabe? Então isso daí também com certeza não foi feito por acaso, né? Aí eles mencionaram um lugar que eu achei muito interessante, né? Que é o hipogeu de Halsafliene. Hipogeu de Halsafliene é um lugar que fica na ilha de Malta. Malta, né? Hoje em dia seria um país mesmo, tal. É uma ilha e é o único templo subterrâneo da pré-história que a gente conhece, sabe? É um templo que foi feito, acredita que ele foi construído 2.500 anos antes de Cristo e ele fica para baixo da terra. Ele é um templo e tem um lugar lá, tipo, ele também tem todas essas questões acústicas bizarras, e eles têm lá um lugar chamado a Câmara do Oráculo, que todos os sons que tu emitir nessa Câmara do Oráculo ressoam com muito mais força para todo o resto desse templo subterrâneo, e sim, eles sabem, acreditam que lá era um lugar que rolava várias coisas, depois inclusive virou uma necrópole, né, que é uma espécie assim, de cemitério, digamos assim, submerso. Submerso não, submerso se fosse embaixo d'água. Subterrâneo, né? E daí. Ou será que eu me corrigi sem estar errado? Não sei, mas também não importa, né? E o ponto é que esse lugar daí eu achei muito maneiro, muito fascinante e também tinha essa função acústica, entendeu? E por que que essa função acústica é importante para entrar em transe, para ter viagem psicodélica, caralho? Para viajar com as músicas. É isso que esse programa tá falando, é isso que acontecia e vocês têm que saber que é isso que acontecia, entendeu? Que quem não sabe, para quem duvida, né? Hoje em dia, para mim é muito fácil, tipo, aceitar essas ideias porque eu sei que acontece até hoje em dia, entendeu? Eu sei que até hoje em dia as pessoas fazem isso. Mas o ponto é que não é novidade, né? A gente não inventou, a gente simplesmente conseguiu. Existe até que no Brasil ainda persiste uma cultura que trabalha com esse tipo de coisa, né? Aí eles mencionam um instrumento que eu já tinha ouvido falar algumas vezes, que é o didgeridoo,
sabe? Didgeridoo, se vocês quiserem pesquisar, eu vou soletrar para vocês que é Didjeridu, sabe? Didgeridoo é um instrumento que acredita-se que foi criado pelos aborígenes lá da Austrália, né, da Oceania, que ele deve ter uns 40 mil anos, é uma espécie assim de quase que uma flauta, só que sem os outros buraquinhos menores, é só um tubo alongado que produz um som que eles sabem, tipo assim, que ele ativa, ele dispara ondas gamas pro cérebro humano, sabe? Ele faz com que o cérebro humano produza mais ondas gamas e tudo mais. Hoje em dia é o tipo de coisa que a gente consegue ver estudando os efeitos, sabe? A gente consegue botar as pessoas para ouvir os sons e ver o que que isso faz no nosso cérebro. E a gente descobre que tem uns instrumentos de 40 mil anos atrás que tem esse efeito na cabeça das pessoas. E daí é o tipo de coisa que, você sabe, minha opinião, não foi feito por acaso, entendeu? Ninguém pegou e fez esse negócio, esse formato para criar esse som específico por acaso, uma coisa dessa, sabe? Isso daí que com certeza tinha um fundamento. E daí eles mencionam alguns outros instrumentos bem antigos, como por exemplo, assim, uma flauta de Divjibabe, sabe? Que se escreve assim, Divje, Babe, tipo baby, mas então de você é babe mesmo, não é baby? Flute de flauta, né? É uma flauta que acredita-se que ela tem 67 mil anos e ela nem era utilizada por seres humanos, ela era utilizada por neandertais, entendeu? Então os neandertais já tinham instrumentos, eles tocavam instrumentos, flautas, né? Isso provavelmente quer dizer que os neandertais eram muito mais próximos de nós, né? Eu que hoje em dia eu tenho o costume de usar Neandertal como uma espécie de ofensa às pessoas. Eu aproveito que eu posso fazer isso porque não tem Neandertal vivo pra né, me reclamar pra mim. Existe pessoa com DNA de Neandertal, mas as pessoas ainda são Homo sapiens, né? Mas agora, enfim, então os Neandertais eles eram muito mais humanos, né? Mas enfim, muito interessante essa flauta de 67 mil anos, antiga pra um carvalho, né? Daí as minhas anotações já estão chegando até o final, na verdade. Então, digamos que eu vou fazer esses últimos tópicos render mais, até porque eu vou ficar dando uma elaborada a respeito de algumas ideias que ainda vou estar expondo aqui, para aumentar um pouco realmente a duração do programa, né? Esse aqui talvez seja um programa que eu podia juntar com o último episódio também, talvez, para ficar, né, que nem eu fiz lá no há 2 programas atrás, que eu falei de 2 episódios da série Psicadélica junto, né? Mas eu também não sei o quão abrangente vai ser o último episódio. Eu realmente, tipo, esses últimos programas, eles entram mais na ideia, assim, de, não digo brisas, porque eles estão sustentando com argumentação e utilizando especialistas de diversas áreas para supor ou teorizar as coisas que eles estão nos mostrando, né? Até diria que de modo geral é uma série esclarecedora, mas eu vou guardar isso daí para quando eu for falar do último episódio, que daí eu digo qual foi a experiência, mas na verdade isso não tem muito problema, né? De modo geral é uma série que eu gostei de acompanhar realmente, tipo, dentro da duração ali, de quão objetiva ela era, mesmo para alguém tipo eu que já tinha lido vários assuntos e ouvido pessoas contando, enfim, já não era a primeira vez que eu estava ouvindo falar a respeito de substâncias psicodélicas, ainda assim essa série trouxe vários pontos que eu não sabia, principalmente históricos, que são muito interessantes, antropológicos mesmo, e algumas explicações que conseguiram fazer com que eu racionalizasse mais algumas ideias que eu tinha de forma mais abstrata na minha cabeça, sabe? E até o roteiro dela, várias vezes eu vou dizer que tipo, o que o narrador falava pra nós especificamente, eu acho que era bem escrito, sabe? Eu acho que são frases que várias delas eu até traduzia na hora de ler aqui pra vocês, porque tava muito bem explicado ali e de forma até, tipo assim, com um quê poético ali em várias das passagens que eles colocavam, sabe? E os comunicadores que eles trouxeram, de modo geral, todos eles tinham, tipo, o, o que eles falavam na frente da câmera, eles falavam aquilo lá de uma forma que ficava fácil de tu entender, absorver. Nem 100%, né? Não o tempo inteiro, talvez, provavelmente é uma série que eu deveria revisitar no futuro, mas não tão recentemente, eu não tô afim, não, de reassistir os programas por agora, mas não vou dizer que não tenha tido coisas que talvez eu precise ouvir mais de uma vez e refletir um pouco mais para conseguir ter, né, clareza do que foi dito ali de verdade, sabe, de entender mesmo, sabe, o que esse cara falou, o que eu consegui entender, sabe, faz sentido pra mim realmente refletir sobre aquelas coisas que foram ditas, né, não vou dizer que tudo que eu ouvi, tipo assim, nossa, já entendi na hora, mas de modo geral, eu achei uma experiência maneira, sabe, pra mim foi interessante, daí já enchi mais um monte de linguiça de um bagulho que eu sei que eu vou repetir no próximo programa, perdão, pessoal, perdão, mas enfim, né? Aí eles vão falar um pouco das cavernas, aquelas que contam com pinturas rupestres, né? Eles estudaram basicamente a respeito dessas pinturas, né? Que
Primeiro vou falar, antes de falar uma informação interessante sobre isso, eu vou falar sobre esse próprio lance das pinturas rupestres, né? Eu particularmente já tinha ouvido falar isso desde muito, sabe, muito cedo. Imagino que alguma vez assistiu algum programa na televisão, estilo Globo Repórter, esse tipo de coisa que eu gostava, sabe? Que quando eles faziam uma reportagem mais específica de um lance histórico, biológico também, biológico, será que é o jeito certo que eu quis dizer assim? Quando falava de animais, quando falava de vidas de plantas e tudo mais, eu achava interessante, sabe? E daí, esse lance de seres humanos fazerem as pinturas rupestres, eu já achava interessante desde a primeira vez que eu fiquei sabendo que essa é a forma mais antiga, assim, de registro que nós temos pinturas com dezenas de milhares de anos, sabe? 10, 20, 30 mil, 40 mil anos, tipo, umas pinturas muito antigas, né? E hoje em dia, conforme eu fui envelhecendo, eu vou refletindo a respeito dessas coisas, e nesse programa aqui eu fiquei sabendo de mais coisas que eu não sabia sobre essa questão dessas cavernas, eu ainda acho muito mais interessante. Em primeiro lugar, é que eles destacam, né, que quase certo que elas foram feitas por xamãs, por feiticeiros, por bruxos, curandeiros das tribos que eles estavam ali representando, dos grupos que eles representavam, né, em um estado alterado de consciência. Aí vocês vão pensar assim, mas com o que as pessoas podem se basear para argumentar nisso? Tipo assim, tudo tem que estar louco, tudo tem que estar drogado. Em primeiro lugar, eles falam que não necessariamente precisavam estar com fazendo uso de psicodélico, né? Eles até destacam que pode ser que sim, pode ser que não, mas que eles estavam em estado alterado de consciência é praticamente garantido. Aí algumas coisas que eles estudaram é o quê? A acústica das cavernas, entendeu? Então, assim, né, o dado que eles me deram é que falaram que, tipo, cerca de 90% das cavernas que foram encontradas com pinturas, tipo, não todas as cavernas do mundo, entendeu? Não é tipo assim, como é que vai saber todas as cavernas do mundo? É, cavernas que contam com uma pintura rupestre. Eles pegam, assim, e eles analisam a questão de estudaram a estrutura acústica daquele lugar. Os mesmos tipos de teste que fizeram naquela templo subterrâneo que eu falei pra você, sabe? E fazendo esse tipo de teste, eles concluíram que 90% delas demonstram uma certa acústica privilegiada, entendeu? O som se propaga com facilidade, então eles estão deduzindo, né? Eles estão usando isso para sustentar a ideia de que isso não era por acaso. Essas tribos escolhiam essas cavernas específicas porque, não, essa aqui é uma caverna mais adequada para o que nós queríamos fazer aqui dentro. Entre eles eram rituais religiosos, uma coisa também que eles encontraram nesse tipo de ambiente era o quê? Era a presença de sinos feitos de ossos, né? Fazer um sino, que é uma coisa que quando sopra vento vai ressoar, sabe? Fazer um sino com osso não é muito difícil, tu tem que fazer aberturas específicas, quando o ar passar vai fazer som e tudo mais. Então, eles faziam esses sinos basicamente para quando passasse, não só entrasse vento na caverna, mas também quando ele estivesse falando, quando ele estivesse, né, cantando, fazendo um rito, seja lá como rolasse isso daí, entendeu? Então é outra coisa que, né, sustenta a ideia de que essas pinturas eram feitas quando um xamã, não era qualquer pessoa que estava fazendo. E daí é uma coisa também que tu tem que observar as imagens, sabe? E pra mim, eu consigo, sabe, fazer essa ligação, entendeu? Mas né, pode ser a forma com que eu penso, meu viés de interpretação. Mas né, quando tu vê aquelas imagens, quando tu vê todo aquele caráter que eles já falaram, que é assim que, eu não sei se o nome não é antropomórfico, isso daí deve ser outra coisa. Mas é basicamente figuras que tu vê que parecem mistura de ser humano com um animal, sabe? Uma figura realmente híbrida e tudo mais. E também grupos e distribuição de imagens, sabe? Tu vê assim, realmente como se eles estivessem pintando cenas que parecem um ritual, sabe? Várias pessoas diante de algo, de um ser, e também quando eles pintavam paisagens, enfim, tem várias representações diferentes, mas o que para mim não é difícil eu pegar e aceitar que, tipo assim, não, com certeza o cara que tá pintando isso aqui, ele tava querendo passar uma imagem muito específica, e ele poderia muito bem estar em transe enquanto ele pinta, sabe? Ele podia muito bem estar vislumbrando alguma coisa na cabeça dele enquanto ele tá fazendo aquela imagem, enquanto tinha gente na volta dele fazendo algum canto, fazendo alguma prece, sabe? Eu consigo imaginar que esse tipo de mensagem, por mais que para nós hoje em dia seja só pintura, eu tipo, cada vez mais eu tô distante daquela ideia de que o homem primitivo, que eu ainda uso esse termo, mas quando eu uso esse termo não é tipo assim, eu não falo em questões assim pejorativas, é só mais uma questão do ponto de vista do que hoje em dia é desenvolvimento tecnológico, sabe? Tecnologicamente ele era desprovido de recursos que nós temos, de ferramentas que nós temos aí. Então por isso que eu chamo de primitivo. Mas para mim, quando eu penso em seres humanos primitivos, eu não penso neles como tão perto assim de um animal, sabe? Pra mim, quanto mais informação eu tenho, eu fico assim, cara, com certeza as coisas pra eles tinham muito mais fundamento, sabe? Tipo, eles não estavam escolhendo as coisas a troco de nada, eles não eram tipo, qualquer caverna tá bom, tudo tá bom, não tem, tipo, sabe? Pra mim esse tipo de coisa foi cada vez mais sendo
extinta da forma com que eu interpreto, sabe? Então, quando pra mim tu fala que essas tribos, esses povos, essas pessoas que viveram aqui, e quando eu digo assim, tu falando tribos, não é nem, tipo, eu tenho a noção de que isso aqui é muito mais antigo do que qualquer tribo viva hoje em dia, sabe? Gente que viveu aqui no planeta Terra 10 mil, 20, 30, 40 mil anos atrás, sabe? Mas ainda assim eu consigo imaginar que eles eram mais elaborados do que isso, da mesma maneira que hoje em dia a ciência consegue comprovar que até os neandertais, que a gente gostava de, quando eu digo a gente, quer dizer a espécie humana, gostava de enxergar eles como realmente assim, mais animais do que seres humanos, tipo, provavelmente não, entendeu? Provavelmente eles eram muito mais seres humanos, até porque eles poderiam cruzar com a gente, e cruzavam, né? Eles eram ainda seres humanos, só eram de, não sei como é que seria, como é que a gente chamaria se existisse, né? Hoje em dia nós não temos outra espécie de ser humano, qualquer diferença que nós temos etnicamente, nada disso nos difere em questão de espécie, né? Mas agora não é que nós tivesse um Neandertal ou algo desse tipo, né? Então, esse daí foram algumas coisas que eles falaram a respeito dessa questão, assim, de pinturas rupestres e tudo mais, né? Depois daí, perto do final do programa também, eles entraram na questão, assim, dos tambores, né? Que eu achei interessante que finalmente eles foram falar sobre isso, porque eu já comentei algo também sobre isso, né? Quando eu fiz o meu programa falando sobre como que as músicas poderiam afetar nos transes, várias das coisas que agora eu tô conseguindo elaborar melhor porque eu ouvi assim, o tipo de programa, eu já tinha deduzido, né, quem ouviu aquele programa lá sabe que, pô, muitas dessas coisas tem a ver com coisas que o Renan já tinha falado naquele programa solto, pelo menos eu interpretei assim, né, mas eles mencionam os tambores e como pode ter sido uma forma assim de avanço na tecnologia de facilitar os transes, porque o tambor é um instrumento provavelmente muito mais novo do que os de sopro, né? Calcula-se que eles começaram a aparecer entre há 8 e 10 mil anos atrás, que ainda assim é antigo pra caramba, né? Mais antigo do que a maioria das coisas que a gente conhece e ainda usa hoje em dia, né? Mas tem supostamente um relato de um tambor de 37 mil anos, sabe? Só que daí nunca encontraram esse tambor feito com couro de elefante, né? Então, essa daí é uma outra possibilidade de ter no ar. Mas eles vão falar um pouco a respeito do tambor mesmo, do som que é produzido, né, pelas batidas, a percussão, né, que eu já tinha elaborado bastante naquele programa que eu mencionei esse tipo de coisa lá atrás. E falaram que o tipo de estímulo que o tambor pode fazer quando ele vai ouvindo a batida e martelando é realmente naquela junção temporoparietal. Parietal, né, não é pariental. Parietal, sem um N, né. Então essa junção temporoparietal, que eu também já fiz alguns programas falando sobre ela, que tem tudo a ver com aquela questão de tu se identificar que tu é tu, entendeu? Se tu conseguir afetar, alterar a forma que teu cérebro lida com opera essa junção, tu consegue se desassociar que tu tá dentro do teu corpo, que tu pertence ao ti, né? E mais uma vez eu tô dando esse tipo de explicação para mostrar que, tipo assim, eu não acredito que essas realizações científicas que a gente vai conseguindo fazer com os avanços, isso daí não quer dizer que torna esse fenômeno menos assim real, sabe? Não é porque a gente tá conseguindo entender que o que acontece com uma pessoa que tá dentro de um transe, sabe? É que essa junção para de operar e daí ela começa a ter aquela coisa que ela não precisa necessariamente sentir que ela tá dentro do corpo dela, sabe? Essa desassociação do eu é a mesma forma que quando a pessoa tá rolando por um sonho real ou uma jornada muito forte psicodélica, sabe? Que a pessoa perde a capacidade de necessariamente não é capacidade, mas ela perde a necessidade de sentir-se presa ao seu próprio corpo, sabe? Esse tipo de realização científica que a gente foi tendo com o tempo, para mim isso daí é simplesmente a gente, agora a gente tem as ferramentas necessárias para entender por que aquela experiência rola de tal forma, entendeu? Mas isso não quer dizer que ela deixe de ser real, entendeu? Para mim isso daí não é uma questão assim de, então quer dizer que as pessoas estão delirando, tipo, se não, caralho, não, elas estão operando o cérebro delas de maneira diferente, sabe? Alguns fazem isso de maneira totalmente consciente, outros simplesmente são induzidos por causa de transe, por causa de DMT, seja produzido endogenamente ou através de uma substância, sabe? Mas outras pessoas conseguem operar o cérebro deles dessa forma com esse intuito e alcançam esse objetivo, sabe? Indo adiante, eles dão um pouco mais de voz para aquela ideia de que os rituais envolvendo música, envolvendo dança, sempre foram utilizados para reunir o povo, né? Sempre foi uma forma, na maioria das civilizações conhecidas, se não em todas, sempre havia alguma espécie de ritual, alguma espécie de evento, alguma espécie de culto, alguma espécie de, enfim,
alguma reunião que envolvia o quê? As pessoas ouvirem músicas, dançarem danças específicas, e muitos desses rituais também contavam com o uso de substâncias psicodélicas, né? É o tipo de coisa que eu falei que é um status quo que eu acho que esse daí é um daqueles que sobreviveu através do teste do tempo. Hoje em dia, meio que essa combinação a gente só vê em festas, né, em eventos assim noturnos, que as pessoas saem para se reunir, encontrar outras pessoas, beber, usar drogas e ouvir música, mas ainda assim não dá para negar que isso daí é algo que a humanidade sempre fez, né? O propósito pode ser diferente, a intenção pode ser diferente, mas é simplesmente uma prática que sempre esteve aí. E depois daí também eles entram numa parte que outra coisa que pega e solidifica algo, ou uma crença minha, ou um pensamento meu, uma reflexão minha que eu já tinha compartilhado aqui com vocês, aí era referente ao fato de que, né, eles elaboram mais uma vez aparece um especialista da cultura, de uma das culturas indígenas lá da América do Norte, e ele fala que, essas danças, esses eventos sempre tinham um propósito, sempre tinha uma organização, elas eram criadas com uma razão, né? Assim como existia a dança da chuva, existia a dança do sol, existiam as danças para cada uma das estações do ano, entendeu? Eles sabiam quando estava chegando uma nova época ou estava saindo de uma época, né? O solstício, né? Havia danças para a lua, assim como até hoje tem cultos para a lua, havia danças para a lua, os ciclos da lua, a lua cheia, o eclipse, isso e aquilo. E falando sobre tudo isso, me lembrou aquela vez que eu fiz aquele meu rant a respeito daquele conto do Cristóvão Colombo e o eclipse que o Neil deGrasse Tyson tinha comentado com o Joe Rogan num podcast lá. Num dos meus programas sem contexto, uma parte do programa foi dedicado a isso, entendeu? O Neil deGrasse Tyson, pra quem não sabe, é aquele cara, ele é um astrônomo, né? Que ele é famoso por ter sido, digamos assim, pupilo do Carl Sagan e alguém que depois fez ele foi o host, né, do remake da série Cosmos, e ele estava contando uma história de história, né? Não era mais nada a ver com a perícia dele, né? Com a expertise dele, que é a astronomia. Mas ele estava contando uma história que era basicamente como Cristóvão Colombo usou a sabedoria que ele tinha e os nativos não tinham, e ele conseguiu daí controlar uma população indígena primitiva graças à sabedoria que ele tinha, o conhecimento que ele tinha. E claro que essa história, tipo, é para vocês verem que até, por exemplo, assim, um norte-americano, um homem negro, ele estava contando uma história que é totalmente eurocêntrica, e mesmo ele sendo um cara considerado genial, assim, pros padrões, assim, da área dele, entendeu? Isso não impediu ele de comprar uma narrativa que, na minha opinião, simplesmente não tem como ter sido verdade, né? Então é uma coisa que eu acho que nunca é demais a gente ficar exercitando essa noção, que, né, não é porque as pessoas são muito boas, ou não necessariamente seja ou não seja, mas não é porque o ser humano tem alguma competência numa área que isso se transmite para todas as outras, né? Realmente eu acho que tem que haver uma certa interpretação, um certo aprofundamento em questões históricas e antropológicas para tu poder interpretar esses fatos. E para mim eu já tinha, antes dessa série estar confirmando isso, eu já tinha esse tipo de viés na minha cabeça, né? Mas isso daí é um negócio que quanto mais tu estuda, mais tu vê. Tu achar que o homem primitivo, que nem eu já usei essa palavra, e eu esclareci que para mim isso não é algo, um motivo de ofensa, né? Mas esse homem que era dito como primitivo, achar que eles não sabiam o que é um eclipse, e é mais do que isso, que eles não tinham uma simbologia, uma importância, que eles não tratavam aquele evento como algo relevante para a existência deles na Terra, sabe? Simplesmente subestimar, achar que essas pessoas não tinham cultura, sabe? Não tinham uma história, não tinham uma sabedoria, não tinham doutrinas, não tinham ensinamentos. Não é porque eles não tinham um livro escrito, né, que eles não tinham uma cultura, práticas, enfim, algo que era ensinado através da fala, oralmente, né? Alguma coisa que ficava vivendo graças o quanto que eles mantinham aquilo lá vivo de uma geração passando para outra geração, sabe? Então, essas simplificações do que vários povos foram ao longo da época, né? E quanto mais passado tu vai, mais fácil é tu subestimar a capacidade cultural e intelectual desses seres humanos, né? Mas isso daí também, com certeza, é um ponto de vista eurocêntrico, sabe? É uma coisa assim que algumas pessoas se convenceram de que a humanidade do mundo inteiro era ignorante sempre e só houve inteligência numa parte da população europeia durante algum tempo, sabe? É um ponto de vista, assim, cara, bem babaca, sabe? É bem babaca, bem estúpido e uma fabulação, sabe? Uma construção. Se tu se informar, se tu ver diferenças históricas e culturais de vários povos e organização e a sabedoria e os ensinamentos, tu vai ver que não necessariamente a parte tecnológica é o único fator determinante para indicar sabedoria, indicar perspicácia, indicar, enfim, conhecimento prático e pragmático da realidade, de como manipular ela, de como interagir com ela, sabe? E daí, eu acho que o último ponto que eles elaboram daí, antes de eu ter que fazer só um encerramento sobre esse programa conceitualmente, digamos assim, eles mencionam que
né? Basicamente eles entram naquela história de que, tipo, também serviu, outra coisa que serviu para eu ver que eu tava certo quando eu elaborei algumas crenças, é que falaram que, tipo assim, esse lance da humanidade usar música para estimular o cérebro deles em pontos específicos e usar substâncias psicodélicas, usar cantos, né, é o tipo de coisa que tem muito poder, entende? Mais uma vez, eu acho que quem tava falando isso era um dos nativos, que ele dizia, tipo assim, quando tu começa a compreender mais profundamente, entendeu? E o que eu falei, para quem não quer levar em nada a questão espiritual, se tu não acredita, não quer dar credibilidade para qualquer questão espiritual, pensa só na parte da vibração, na parte energética, sabe? Pensa tudo que foi explicado aqui nesse programa sobre cura musical, sabe? E vibrações sônicas e tudo mais. Pense tudo sobre essa questão de frequência, que não é muito fácil de entender como que essas coisas afetam a nossa vida na prática. Quando digo que não é muito fácil de entender, até eu, não é muito fácil para eu entender, não é como se eu pudesse explicar e garantir que tal forma de vibração vai melhorar ou piorar o teu dia, ou melhorar ou piorar a tua saúde. Mas ainda assim, tu tem noção de que as falas propagam vibrações, os movimentos propagam vibrações. A dança, tipo, quando tu dança, teu cérebro opera de uma maneira diferente. É uma das outras coisas que facilmente faz a pessoa entrar no estado de transe, é a dança, entendeu? O movimento do seu corpo de uma forma organizada, talvez pode parecer de uma forma natural ou seguindo alguma ordem mais difícil de tu conseguir perceber. Então tu imagina o que esses grandes eventos de dança, entendeu? De ritualístico, sabe? Tem de carga, sabe? Pensa o que é 10, 20, 30 pessoas ou 3.000 pessoas participando de um mesmo ritual, tocando uma música ou cantando uma música ou dançando e movimentando, sabe? Quando tu começa a entender esse tipo de coisa e tu vê como nós fomos nos distanciando das danças ritualísticas, das danças com uma função, com um fundamento, para tornar unicamente um evento lúdico, e mais uma vez eu vou fazer questão de destacar que eu não estou recriminando o uso da dança como uma forma de entretenimento, eu só estou fazendo um exercício de interpretação, entendeu? Então pensem se nós temos esse mundo inteiro de vibrações de energia na nossa volta e cada um de nós pode influenciar ela de uma maneira. Então, o que várias e várias pessoas dançando no mesmo ritmo, a mesma música, ou cantando a mesma música, se concentrando na mesma mensagem, na mesma ideia, o quão influente esse grupo, esse grande grupo pode ser com suas ações, sabe? Então, tu tira de lado todo esse lado ritualístico e tu traz para a versão moderna, que é as pessoas ouvindo músicas, todos ouvindo a mesma música, né? Mas com mentalidades diferentes, sem muito foco no que eles estão vivendo. Os passos de dança não são sincronizados, não são mesmo com a mesma ideia, mas ainda assim, se tu consegue analisar tudo isso que aconteceu, sabe? Todo esse poder que tem por trás, eu não acho que seja difícil a gente entender algumas subculturas que se desenvolveram no mundo, como por exemplo a questão das festas rave, sabe? Que, né, quando tu entende o poder por trás de cada uma dessas coisas, né, e as próprias substâncias psicodélicas que não foram o foco desse programa, mas eles já falaram várias vezes o quanto que as substâncias psicodélicas eram utilizadas num teor sagrado e de união e de integração, de fazer o ser humano se sentir mais unido à comunidade que ele fazia parte e ao mundo que ele vivia, à natureza que ele observa no redor dele, sabe? Então tu consegue imaginar que essas substâncias psicodélicas unidas com música que vão fazer um estímulo no teu cérebro. E muitas vezes essas músicas, mesmo sendo eletrônicas, mesmo sendo beats feitos, né, por um aplicativo, eles ainda assim emitem a frequência necessária para fazer com que martele da mesma forma que o tambor ou alguns instrumentos de sopro fariam. A batida de uma música eletrônica, de uma festa rave, vai ter o mesmo efeito, sabe? Então, eu acho que isso daí, quando tu começa a entender o poder de cada um desses elementos individualmente, tu consegue entender que, então aqueles movimentos que parecem um pouco eufórico, um pouco exagerado, sabe? Das pessoas com relação a essas festas, a devoção que as pessoas parecem adquirir com esses eventos musicais, sabe? Faz todo sentido, entendeu? Considerando o sentido mais antigo que a gente conhece dessas questões, tu trazer essas coisas de volta para o mundo moderno sem a mesma instrução e simplesmente aglomerar as pessoas e estimular elas a ouvir certas músicas e consumir certas substâncias em harmonia, vai fazer que role aquela falta assim de interpretação do que a pessoa está sentindo, sabe? Ela deveria estar se comunicando com Deus, ela deveria estar fazendo algum aprendizado importante para a vida dela, mas ela está curtindo num momento que não necessariamente vai fazer com que ela passe por todas as transformações. Né? Ou talvez sim, eu não sou o dono da verdade, sabe? Eu estou observando que, do meu ponto de vista, conforme eu fui entendendo sobre música, sobre frequências, sobre vibrações, sobre substâncias psicodélicas, eu pude entender muito mais o que acontece nesses eventos de festa rave, que confesso que para mim lá de fora não
não fazia muito sentido, sabe? Eu via essas pessoas, as pessoas tão apaixonadas por uma festa que eu ficava meio assim que... E quando eu digo festa rave, eu sei que ao redor do mundo existe festas nesse mesmo sentido, só que elas têm realmente uma forma diferente de ser organizada, né? Mas como eu não tenho experiência, não vou nesses lugares, eu sei que tem as festas que elas realmente tentam reacender um processo assim, de ritualística, sabe? Tem festas que elas se identificam ainda como festas rave, mas o que as pessoas vão lá pra fazer realmente tem um caráter um pouco mais parecido com o que era antigamente, sabe? Tem um fundamento maior na hora das pessoas estarem lá, não é simplesmente cada um ouve a música e curte sua vibe, curte sua brisa. É tentar trazer uma certo tipo de coisa que esse pessoal foi despertando, sabe? Acho que gente que estava nessas festas mesmo começou a se questionar mais a respeito do que eles viviam, do que eles pensavam, do que eles sentiam, e tentaram criar uma cultura que talvez, enfim, refletisse mais quem eles estavam sendo naquele momento, né? Mas então era isso aí. Esse programa, né, que como eu deixei claro para vocês desde o começo, ele não seria tão focado assim nas substâncias psicodélicas, mas ele ainda assim falaria de experiências psicodélicas que são desencadeadas por música, que são desencadeadas por vibrações, por ondas sônicas que percorrem por aí, né? Várias informações eu achei interessantes sobre essas questões acústicas das construções, e para mim faz todo sentido, sabe? Tipo, eu não subestimo a capacidade enfim, de organização das sociedades anteriores a nós, sabe? Eu não duvido que eles seguiam fundamentos lógicos que nós, por não conhecer ou por não dar o mesmo peso que eles, do nosso ponto de vista, moderno, urbano, pode parecer, sabe, irrelevante, mas naquela época, conforme tu vai vendo os fundamentos, os porquês que as coisas eram feitas, tu consegue entender, tá, eu consigo entender um pouco mais esse povo, essa cultura que não é eu, que eu não consegui conviver para ouvir da boca deles, o porquê que as coisas tinham tal importância, né? As coisas lá a respeito também das cavernas, as cavernas com as pinturas rupestres também eu achei bem legal, e também até aquele esclarecimento, assim, que eles fizeram de várias partes, assim, sabe? Vários pontos que eu falei pra vocês que confirmavam crenças que eu tinha dentro de mim, algumas opiniões que eu tinha elaborado e dissertado em alguns dos programas sem contexto que eu fiz anteriormente. Mas esse episódio dessa série me esclareceu um pouco mais disso, que, tipo, pra mim, a ideia de que a música era facilitador para transes não era novidade, justamente por eu ter essa experiência, né, esse passado com religiões de matriz afro-brasileira, sabe? Então, pra mim, isso daí não era algo que eu não tinha nunca pensado e tudo mais. Então, esse tipo de ideia, ter confirmações científicas do que essas coisas provocam no nosso organismo, pra mim não foi chocante de acreditar. E mais uma vez, eu não acho que a ciência conseguir compreender a níveis neurológicos ou biológicos o que certa conduta, certa prática, enfim, certa doutrina faz com que aconteça conosco, eu não acho que isso daí é algo que quebra o caráter, sabe, sobrenatural. É que, né, como já foi dito em outros programas dessa série psicodélica também, o sobrenatural é natural, entendeu? Era para nós encarar eventos que nós descrevemos como sobrenaturais como naturais. Só que pela falta de informação, pelo distanciamento desse tipo de prática, desse tipo de vivência, nós encaramos eles como sobrenatural. Mas, né, essa função dessa famosa junção temporoparietal, sabe? Essa capacidade do ser humano de se desassociar do seu corpo, sentir que ele está... Sentir não, dele realmente estar viajando fora das limitações físicas dele, sabe? Dele conseguir enxergar coisas que não poderiam estar na frente dele fisicamente, mas ele ainda consegue estar lá. Enfim, todas essas capacidades cerebrais, elas não foram instaladas por acaso, entendeu? São recursos, são ferramentas, são capacidades que nós temos dentro do nosso cérebro que se não são fáceis de compreender, não são fáceis de acessar, não são fáceis de desbloquear, mas adivinha, a gente pode fazer, entendeu? E eu acho que visões mais atrasadas de que esses efeitos, essas coisas que acontecem dentro do nosso cérebro são alucinações, é um funcionamento ruim, é simplesmente desatualizado, sabe? Não há qualquer justificativa para tu acreditar que aquilo lá é menos real do que quando tu tá se sentindo dentro do teu corpo, sabe? Simplesmente tu tá entendendo que nós, enquanto espécie, nós poderíamos não nos sentir vinculados a nós mesmo o tempo inteiro. Nós teríamos essa capacidade de desassociar o nosso raciocínio, a nossa mente, a nossa percepção desse
boneco de carne que nos prende, sabe? E tem gente que consegue por vontade própria, seja dormindo ou até acordado, sabe? Outras pessoas conseguem através de outra situação, um estado mental de transe que foi induzido por música, por substâncias e por aí vai, sabe? E não é tudo envolvendo a junção temporoparental. Outras questões do nosso corpo, por que a gente se sente de forma X ou Y quando a gente está passando por um transe, ou por que a gente vê as coisas de uma forma, tudo isso daí tem explicações mais avançadas, mais complexas. Mas o que a ciência está descobrindo, quanto mais ela estuda, quanto mais ela aprende, é que o cérebro é muito foda, o cérebro é impressionante, o cérebro faz várias e várias coisas que nós, enquanto espécie, ainda não somos capazes de entender, e alguns poucos membros da nossa sociedade são capazes de mostrar para nós, graças a um autocontrole do cérebro deles e graças a uma alta prática, seja de meditação ou de espiritualidade de modo geral, gente de religiões diversas ou gente que não tem religião nenhuma consegue adquirir um domínio, digamos assim, dessa ferramenta, dessa tecnologia chamada cérebro, sabe? E quanto mais a gente estuda, a gente vai descobrindo que, né, a nossa consciência é fantástica, o que o nosso cérebro pode pensar, imaginar, realizar, viajar e visitar é fantástico, e o fato de que as substâncias psicodélicas se relacionam com a nossa mente, se relacionam com a nossa consciência de várias maneiras únicas para cada uma dessas substâncias, únicas porém semelhantes, mas, né, nos permitem alcançar certos pontos de perspectiva e simplesmente reavaliar quem nós somos e o que nós devemos fazer e a importância real da vida, sabe? Nos ajuda a enxergar sobre uma ótica que normalmente a gente não está sendo capaz de ver, seja por causa das amarras culturais ou sociais que nós temos, das normas, do período de tempo que a gente vive, sabe? A gente consegue entender mais esse caráter da vida de que ela não é cíclica, ela é contínua, né? A gente consegue entender que as coisas estão acontecendo, estão existindo e nós estamos onde a gente deveria estar, apesar de que de vez em quando a gente não sente isso, apesar de vez em quando a gente não consegue aceitar, a gente não consegue enxergar o mundo dessa forma. Mas é isso aí, agora eu estou brisando pesado, realmente queria fazer com que esse programa ficasse um pouco mais gordinho, um pouco mais encorpado. Espero que quem me vê até o final tenha curtido, né? E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.